Muito bem, conversamos agora com o técnico Fernando Bonato, da Pinhalense Zagonel Voleibol, para falar sobre Superliga B, a equipe feminina que está muito bem na competição e é pauta também aqui na RCO. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Olá a todos os amigos que acompanham a RCO. Prazer a gente falar de vôlei novamente e falar da Superliga B. Professor, como é que está a tua equipe até aqui na competição? A gente está fazendo uma competição bem consistente, eu estou muito contente com a evolução que a gente vem apresentando a cada jogo. O objetivo em que a gente conversava com as atletas é exatamente que a cada jogo a gente pudesse evoluir um quesito e a gente tem feito isso muito bem. Os jogos são muito equilibrados, né? São decididos em detalhes e os detalhes eles sempre precisam de um aprimoramento, né? Então é bem importante para nós que a gente consiga entender a cada rodada o que acontece e o que a gente consegue fazer na rodada seguinte, né? Tem algumas situações que a Superliga nos proporciona. Uma que é jogar apenas um jogo na fase classificatória com a mesma equipe, então você precisa se adaptar muito rápido, como aconteceu na rodada passada, né? Você não tem a condição de fazer o segundo jogo contra a mesma equipe e fazer um encaixe. Então, a segunda situação é que você sempre está pegando um time com características de jogo diferente. Então, se torna ainda mais difícil a competição. Professor, vocês estão na zona de classificação até o momento. Acredito que precisa mais quantas vitórias para confirmar a classificação para o mata-mata? Vamos falar em pontos, que é o primeiro critério da Confederação Brasileira de Voleibol, é a pontuação, né? Pontos ganhos. O nosso primeiro objetivo, acredito que a gente já cumpriu, que é não cair. Nosso objetivo era ficar entre os 10. Então, com a pontuação que nós temos hoje, praticamente estamos garantidos entre os 10. O passo seguinte, que é permanecer entre os 8, eu acredito que com 20 pontos. Então, nós precisaríamos fazer hoje mais 6 pontos para a gente garantir a nossa equipe entre os 8 melhores, né? Ou seja, a gente teria que fazer aí 6 pontos em 4 jogos. Se não me falha a memória, até aqui vocês só não pontuaram em 2 partidas, né? O que é importante também. Exatamente. A gente foram 2 jogos para nós assim que foram bem atípicos. Um foi o jogo no Rio, que a nossa viagem assim não foi, a nossa logística não ficou legal. E o retorno contra o jogo do São Caetano, que nós jogamos no Recife, foi a nossa pior viagem, foi a nossa pior logística em função de ser muito longe, o voo, muito tempo de estrada, muito tempo de aeroporto, 3 horas dentro de aeroporto, e a gente chegou para jogar contra o São Caetano direto. Então esses 2 jogos para nós foram muito ruins, né? A gente não conseguiu recuperar as jogadoras, a gente estava totalmente numa condição atípica de um jogo normal. E as jogadoras já perceberam a diferença? É Superliga B, não é o estadual? A tua equipe já está acostumada a jogar a competição nacional? Com certeza. A gente entendeu esse processo muito bem, né? Porque a gente cuidou e está cuidando jogo a jogo, né? Esse ponto de equilíbrio entre as características das equipes e a nossa característica sendo cada vez mais firmada, ela é muito importante para nós. Então as jogadoras elas acabam entendendo isso no dia a dia, né? A gente trabalha muito isso, conversa muito sobre isso, mas o mais importante de tudo é que a gente tem um ambiente bom de trabalho e esse grupo tem um gosto pelo trabalho muito grande e isso é muito importante para nós. E agora chega uma das cerejas do bolo, é a penúltima partida em casa na competição, depois dessa tem mais 2 fora e fecha em casa, e contra o Flamengo. É um jogo que, querendo ou não, a camisa pesa. É uma equipe grande do cenário esportivo do Brasil, não só do voleibol. Qual que é a expectativa para esse jogo quarta-feira aqui no Neurisdor Bugnotto? Bom, o Flamengo ele traz uma estrutura muito grande por trás, ele traz jogadoras de seleção brasileira, né, sub-19, né, jogadoras que já participaram de Superliga A, então tem todo um atrativo, né? O que para nós dentro da quadra a gente trata como um jogo com a dificuldade de qualquer outro jogo. A gente sabe que é uma equipe de muita competência, que está a um ponto, está empatado com a gente, mas os critérios ficam à frente da gente. A gente sabe que é um jogo difícil, mas a gente tem o nosso perfil de jogo, o nosso estilo de jogo, e é em cima disso que a gente está trabalhando, né? A gente não traz para as jogadoras muitos esses quesitos de o Flamengo tem isso e tem aquilo. Quais são os pontos fortes do Flamengo, quais são os pontos em que a gente tem que aproveitar e quais são os pontos que nós temos que dar equilíbrio. Então a gente está tratando dessa forma a partida para que a gente consiga fazer um bom jogo. Essa é a pergunta. A camisa no voleibol faz a diferença? Pesa a camisa dentro de um jogo ou não?
Olha, ela é importante você sempre referenciar contra qual time você está jogando. Mas se você trazer muito essa rivalidade para dentro da quadra, trazer o peso da camisa, a rivalidade, muitos fatores, muitos outros elementos, acaba regredindo um pouco o teu jogo. Então, como eu não gosto muito de protocolos, para mim jogo é jogo. Então, independente se estou jogando com o primeiro ou jogando com o último, jogo é jogo. A gente tem que se dedicar da mesma intensidade, da mesma forma. O que muda são as estratégias. Então, é importante, eu penso muito nisso. Isso, para mim, é mais importante. E jogar em casa está sendo diferencial para o teu time ou jogar dentro e fora de casa está bem equilibrado na forma que a tua equipe joga? O nosso time tem jogado muito bem fora de casa. A gente tem se comportado muito bem fora de casa, né? Isso está sendo bem importante para nós. Dentro de casa, você traz um ambiente que a gente está totalmente acostumado, que é o apoio do nosso torcedor. Tem alguns momentos dentro da partida em que você entra numa situação mais difícil e o torcedor ele te acolhe, ele te empurra, então ele te traz uma energia muito boa, a jogadora sente isso, você acaba tendo um rally mais prolongado dentro da partida, a torcida vem com você, acolhe a gente e isso a gente consegue retribuir muito mais em dedicação dentro da quadra. Então para nós tem sido um diferencial jogar dentro de casa. É uma pena que a gente tem um jogo a menos que a maioria das equipes que já estavam na Superliga B, né? Mas jogar em casa para nós faz a diferença. O nosso torcedor, ele faz a diferença. E a gente se sente muito seguro jogando aqui dentro. E aí, é o penúltimo da primeira fase em casa. Você fala que falta 6 pontos. Vencer as duas em casa, por 3-0 ou 3-1, talvez pode matar a charada já por aí? Eu acredito que com 6 pontos a gente consiga trabalhar aí com 20, consiga trabalhar, conquistar uma vaga entre os 8. Esse é o segundo passo nosso. São grandes jogos bem difíceis. A equipe do Flamengo que nós vamos fazer em casa agora é uma equipe que vem muito bem. E a equipe do Natal, mesmo que ela está atrás na tabela, é uma equipe muito difícil de jogar. Tem características difíceis, então a gente precisa cuidar com muita cautela. Nós temos que entender que nós temos que pontuar em todas as partidas. Esse está sendo o nosso objetivo maior. Então, 2 jogos em casa é importante, 2 jogos fora também é muito importante. Pontuar todos os jogos para nós vai ser bem importante. E esses 2 jogos fora são mais perto, a viagem de ônibus mesmo, né? Exatamente. Nós temos uma viagem para Londrina e depois nós temos uma viagem para Irati também. A gente consegue viajar de ônibus, a nossa logística, ela fica mais confortável, né? A gente consegue se programar melhor para chegar para treinar, né, fazer com que a jogadora ela faça o reconhecimento do ambiente de jogo, então facilita bastante para a gente quando a gente viaja de ônibus. Quando a gente vai de avião, a gente já não consegue mais ir tão programado, porque tem um atraso aqui, um atraso ali, e às vezes a gente não consegue treinar. E a classificação, professor? Quanto mais para cima, melhor, vai ser primeiro contra oitavo, segunda contra sétimo. É importante buscar essa classificação um pouquinho melhor agora também? Olha, Felipe, se tratando de Superliga B é muito difícil. A gente tem um time que está invicto ainda, que é o Tijuca, é o único time que está invicto. Do segundo para o oitavo para o 10º, se você pegar a tabela ali do 5º para baixo, a pontuação está muito próxima. Tem algumas coisas que a gente tem que entender. Característica de jogo, às vezes o nosso time encaixa com uma característica de jogo diferente, às vezes pode ser com o primeiro, às vezes pode ser com o segundo. Então, lógico que quanto mais a gente jogar para cima, a gente garante a vaga mais rápido, entre os 8. Mas depois tem tudo um estudo para ver qual a nossa característica de jogo vai encaixar melhor. Professor, para a gente findar, nessa quarta-feira, Flamengo aqui em Pinhalzinho. Um convite para a torcida e qual o tamanho desse jogo aqui para Pinhalzinho? Acredito que para o nosso município seja um jogo histórico, né? A gente receber um clube com tanta tradição no Brasil, que é o Flamengo, né? Poder estar aqui na nossa casa, na nossa cidade, vai ser um feito histórico com certeza. E o torcedor pinhalense tem nos apoiado muito. Então eu faço um convite para você, venha prestigiar, venha fazer parte desse projeto, venha fazer parte desse jogo, venha trazer essa energia junto com as crianças, que vai ser muito importante para nós, com certeza vai fazer a diferença. Professor, obrigado e a RCO sempre à sua disposição e da Pinhalense Zagonel Voleibol. Quero mandar um abraço especial para vocês que estão sempre apoiando a gente aqui e ao nosso torcedor, que é onde encontra a gente, também está apoiando nessa caminhada difícil, mas um desafio extremamente gostoso e prazeroso.